Gente, mas só esperar a Veri entrar aqui. Oi! Tá Olá! quieta aí? Boa tarde. Tava aqui, ele deu uns picos aqui. E aí, bem-vinda, Veri! Que honra te entrevistar! Meu É, Deus! mano. Até que enfim, né? Você que entrevista todo mundo. Uma hora tinha que ser entrevistada, né? A criadora da Girls on Board também tem que contar a sua história. É, a Cris que ficou botando a nossa parceira aqui na... Engraçado, né? Às vezes dá um chá do meu. A Cris aqui, nossa parceira na arte, que botou a pilha, já tinha botado. Ai, se alguém cancelar, você podia fazer, né? Aí agora que rolou, eu falei, ah, não, real. Não, E não, aí, você maravilhoso, achou legal né? a ideia? Eu gostei muito, para mim é uma honra, além de ser sua amiga, sua parceira, poder te entrevistar. Isso eu acho que é muito, muito feliz para mim, para a gente, e poder contar um pouco da sua história aí, com uma trajetória linda, gigante para todo mundo. Você tá Ô, bem? Cadu, Por aí? tô bem, amiga, tá tudo bem. Você tá ouvindo eu fazer eco ou não? Não, para Tá mim o bom. áudio tá bom. Ah, Massa, massa. Não, para aqui você tá tá tudo bom bem, aí? O tô áudio, achando o máximo esse. Hã? o áudio tá bom para você aí? Ah, não, tá dando um eco, mas tudo bem. Se não tá ruim, tá tudo bem. Vai fazer a mulher do sanduíche, hein? Total, total. Eu tô achando muito legal, assim, fazer esse festival, assim. Ah, que bom. O Marie também tá aqui falando que tá ótimo, legal. Oi, Cadu, um monte de gente, um monte de gente legal. Que bom, Mari. galera, que bom. Vocês estão preparados para conhecer a história toda da Veri? Tem muita coisa. Tinha que ser uma live de 3 horas aqui para poder contar tudo. Foi engraçado porque ontem eu e a Tati, a gente deu uma passada, né? A Tati nunca fez esse papel de entrevistadora. Ela, meu, deixa eu passar com você antes. Foi muito legal porque... Você, de fato, eu nunca entrevistei e está sendo uma honra. E a E aí, gente viveu parte dessa história juntas, né, amiga? já uns bons anos juntas aí. E a Girl já tem, né, muitos, muitos anos ainda aí, antes mesmo de chegar de muita história e fora a história toda sua, da sua trajetória, né? O que a gente quer saber hoje é da sua trajetória, desde o começo, antes da Girls on Board. E tá Ah, pronta, amiga? Vamos começar? tô pronta. Bom, cara, Maravilha. eu acho que assim, que a gente vai, né? É engraçado porque aqui entrevistando as meninas eu acabo vendo bastante isso, mas eu vou voltar só até assim, até um certo ponto, né? Assim, acho que muito além disso não precisa, mas assim, eu acho que as coisas começaram a desenrolar assim quando eu entrei para trabalhar no cinema, né? Na O2, com a Rita, com a Cecília, com a Daisy, meu, com uma mulherada muito incrível e na casa de casting da O2 Filmes. Eu acho que eu fiquei na O2 quase 8 anos, mais dedicada à pesquisa de elenco, então já era essa coisa de entrar dentro dos nichos, descobrir como funcionava. A gente fez muitos anos as campanhas com a Gisele Bündchen, da C&A, depois teve o Rick Martin e tudo mais, então a gente tinha que entender muito como funcionava cada núcleo, entrar dentro. Então eu tinha que permear cada tipo de tribo e eu consegui essa coisa de entrar nas tribos e conseguir uma liberdade da pessoa falar, pô, posso te filmar, né? Gente que nunca tinha sido filmada, posso fazer Sim. uma pequena entrevista com você? Então, acho que aí foi eu tenho certeza que aí foi um grande começo para mim, assim, a O2 foi minha grande escola. Com a O2 eu acabei ficando especialista em pesquisa de elenco, acabei rodando muitas produtoras de cinema, fui para a Tratoria, fui para Sentimental, fui para a TVC, comecei a trabalhar em outras frentes, né, com produção no geral, né, amiga? Tipo, a gente se vira nos frita, free pass da vida, né, amiga? Total. É isso. E aí, nessa época, assim, que eu acabei rodando as outras produtoras, eu ainda voltei para o O2 para fazer o Diário da Motocicleta, que eles iam rodar o filme, e aí eles me chamaram para ajudar na pesquisa de elenco para ver se eles conseguiam rodar no Brasil. Fiz uma campanha também para Cannes, junto lá na Tratoria, muito massa também com crianças. E aí daí eu acabei indo para outros mundos de produção, fazendo todo tipo de produção, todo tipo de necessidade. Comecei a produzir também coisas para MCD, né? Produzir as campanhas da MCD, produção geral, produção executiva, produzir campanha, putz, produzir tanta coisa na vida, gente, é foda.
Mas você sempre teve essa pegada, essa veia artística, né? Essa veia de comunicadora, de sempre teve uma facilidade. Você acha que é o dois que te trouxe essa facilidade de se comunicar, de desbravar tribos, de andar por várias tribos ao mesmo tempo e ser muito querida por todas as tribos, assim? Eu acho que não foi só dois. Eu acho que eu tenho isso, eu sempre circulei. Eu sou filha única, então minha mãe sempre me levou para viajar sozinha nos lugares. Então eu fui, né, desde criancinha, eu vou para Bahia e eu ia para Bahia. Meus amigos são todos locais, são baianos. Meus amigos até hoje estavam falando com a Mel Luz, com o Fábio, galera de Trancoso. Nasceu comunicativa, né? Nasceu Então, comunicativa, né? Certeza. então, assim, Maresias é minha segunda casa, eu sempre fui para Maresias. Então, assim, eu tenho essa coisa de viver sozinha e saber permear. Não nasceu estrela, Estreou. Maria. Ela estreou, gente. Ela brilha desde quando ela nasceu. Ela estreou. Ai, gente, que engraçado. E aí, acho que assim, eu sempre foi fácil para mim, por ser sozinha, eu tinha que aprender a, a me virar nas coisas, sabe? Então, ser sozinha, que eu digo, eu ia junto com a minha mãe, eu tinha que conhecer as pessoas. Então, tinha que ter cara de pau, sacou? Porque senão não ia entrar nas coisas. Então, eu acho que isso me ajudou muito. Depois da O2, assim, dessa coisa de cinema, tudo em paralelo, né? Eu sempre tive no rap, né? Desde muito nova, entrei no rap, comecei a ouvir rap com 15 anos, então eu sempre tive no meio do rap, e aí com isso eu acabei também fazendo muitos contatos, aprendendo muita coisa, me articulando muito e ajudando muito também, porque daí eu criei a primeira produtora de hip hop, que foi a Las Chicas, né? Então, Foi a primeira produtora feminina, né? foi a primeira produtora feminina de hip hop, Elas Chicas. Na mesma época que, logo depois, a Tata Amaral foi fazer o Antônia, então eu ajudei a Tata e a Paula Preta e as meninas a escolherem as meninas, a Celine, a Negrali, né, as meninas todas que acabaram fazendo o Antônia, Não, e com a Las Chicas. desculpa te cortar, a Tata Amaral é uma baita professora, né? Que diretora, que sensibilidade, que visão que ela tem. Imagina que trabalhar com ela, isso tem. Você que é, né, super. Tem toda essa desenvoltura, com certeza você absorveu o melhor da Tatá também, né? Nessa Mas eu não trabalhei muito com a Tata, entendeu? Com a Tata. Eu trabalhei muito, assim, com 1000 outros diretores, assim, com a questão da O2, né? Meu, puta, Gisele, nossa, não dá nem para numerar a quantidade de diretores e produtores e Corpani, diretor de fotografia, assim, realmente o cinema, a escola, a minha escola estética, eu não tenho dúvida que foi uma das melhores escolas que eu poderia ter tido, assim, trabalhar no cinema nacional brasileiro é uma coisa que não tem muito, né, não tem muito o que dizer. Mas com a Tata eu nem tive muito contato, porque eu trabalhei muito no outro lado, assim. E muito nessa coisa só de fazer a ponte. E aí, com a Las Ticas, eu acabei fazendo vários eventos, trazendo as mulheres, né, nessa organização feminina, fazendo um evento que era o Parador Las Ticas. Então, a gente tinha uma exposição com grafiteiras, a gente tinha umas meninas cantando, outra tocando. Então, foi o primeiro movimento. Aí eu fiz uma festa também, as festas Las Chicas, junto com a Carol Pink. Então, a gente fez a Upshot junto com a Las Chicas. Então, a gente fazia uma festa onde tinha vários DJs homens, mas também tinham as mulheres. Então, foi o primeiro movimento, assim, da mulherada, né? E também porque, como eu já era do cinema, eu fazia muito a ponte do mercado com o mundo underground, que era o mundo do hip hop, né? Então, eu A gente sempre está fiz falando essa... do movimento, que a gente está falando do movimento que é tipo ano 2000, né? A gente não está falando do movimento agora, que 90. muitos Ah, movimentos, não, não. exatamente. É no começo dos anos 2000. Esse movimento que a gente vê hoje muito acontecendo, você já era visionária, sempre foi visionária. Isso aconteceu, só para contextualizar para todo mundo, esse movimento das Elasticas, a primeira produtora de hip hop, a gente está falando do início dos anos 2000, onde era um mundo muito machista, onde era, né, a gente não tinha essa abertura, a gente não tinha essa visão, eles não davam essa abertura e você foi. E quais foram as dificuldades que você teve? Porque hoje, ainda bem, é muito mais fácil, a gente já, né, temos muito mais voz nos últimos 5, 10 anos, mas no começo dos anos 2000 não tínhamos vozes. Você tem a Carol Pink, como você mencionou, que ela também era uma pessoa que estava ali à frente.
você sofreu muitas dificuldades, e bem antes de falar de representatividade feminina, como a Marie está falando, você já estava ali representando, fazendo uma representação e quebrando barreira, chutando com os dois pés os portões para poder passar. Foram Eu acho muitas que eu não tinha dificuldades. muita. Então, eu acho que primeiro eu não tinha muita consciência assim dessa questão. Acho que a gente não falava muito dessa questão de representatividade, porque a gente assim ainda estava se apoiando, né? Meio que tipo vendo as amigas, vendo assim. Eu sofri muito machismo, realmente, mas assim, sofri várias coisas, né? Assim, sofri um pouco de um lado por ser branca dentro de um mundo negro, e mas assim, pouco a pouco a galera foi me respeitando por ver que eu era branca por fora, mas muito negra por dentro, sacou? Por ter respeito por todo mundo. Eu acho que assim, eu me fiz respeitada hoje, né? Sou amiga do Ice Blue, meu irmão, sou amiga do Dexter, eu tenho amigos que são. Na chocolate não, verdade, na chocolate não. Não, Não, chocolate depois sempre fomos muito bem-vindas. muito Temos que falar. bem-vindas, mas eu estou falando muito antes ainda, assim, de chocolate, né? Claro que depois, com o tempo, o mundo foi, né? A chocolate, sem dúvida, foi um lugar que deu respeito para todas as mulheres, mas assim, muito antes disso, assim, era uma coisa que eu acho que a gente tinha que se endurecer, pero sem perder a ternura, como diria Tchê, mas assim, eu tive que me endurecer muito e ser, de certa forma, muito machinha, assim, sabe? No sentido de, tipo, impor meu respeito. Mano, o bagulho é o seguinte, eu falo assim, sacou? Você me respeita porque eu sei onde eu tô chegando, qualquer minha quebrada. Então, é saber falar Sim, com aqueles caras para eu me igual tornar para ser igual, né? respeitada. Era da mão, sacou? Não existia essa coisa de abraçada, beijo no rosto. Não, e aí, mano, beleza? Meu nome é Veridiana Bressani. Porque eu tinha que ser respeitada. Eu tava, né, criando o meu espaço. E para isso eu tinha que tratar os homens que nem homem. Porque senão, infelizmente, eu não ia poder ser tratada que nem mulher, sabe? E aí, assim, lembro, assim, é muito doido, porque eu vou entrevistar a Negra Ali semana que vem, né? Ela vai estar aqui no festival. Maravilhosa. Maravilhosa. E eu lembro muito da Negra Ali nessa época também, porque a gente fazia muito, né? A Cassi também tá aqui, assim, mas a gente fazia muito essa coisa, né? De tipo calça larga, a gente não podia assim, se arrumar bonito. Assim, a gente até se arrumava lá TLC, né? Botava uns brincão, batom, calça larga, topzinho, mas era uma coisa muito masculina. A gente não podia ser muito feminina, saca? Então era complicado, porque, enfim, tive que, com os anos hoje, assim, eu vi que eu tive que ir quebrando isso dentro de mim, sabe? Eu vi que com o tempo sei lá, a gente vai percebendo que você não precisa mais daquilo, sabe? Eu já não preciso mais, eu já tenho meu respeito, eu não preciso, né, ficar toda durana e cumprimentar de mão. Eu posso dar um abraço, respeitar. Os homens respeitam mais a gente como mulher, né, do jeito que a gente Sim. independente, né? É uma Mas acho que evolução, né, que vai tendo, até de você criar uma intimidade, deles conhecerem quem é a Veri, passar a ter um respeito, né, tem aquela coisa de que chega primeiro, tipo, quem é você? Lembrou da época da Mood, que era assim, você chegava, tipo, quem é você, não sei o quê, e aí você vai conversando, eles também vão entendendo, e aí outras mulheres, que principalmente ainda nos anos 2000, tinha essa rivalidade de mulher para mulher, então, também elas deixarem, né, a gente ter espaço, e aí acho que são conquistas, né, que você vai tendo e com isso você vai ficando melhor, com a parte profissional mais firme, e eu acho que as coisas foram andando, né? Mas isso não e eu é acho lá. que assim, sem dúvida, eu concordo com você. Assim, eu acho que muita gente via o que eu fazia, sabe? Via o meu trabalho. As pessoas sempre viram o que eu fazia, o quanto que eu movimentava, o quanto que eu ajudei a mulherada no início, né? Nessa coisa do hip hop, o quanto que mesmo depois, né? Eu sempre andei de skate, então o quanto que eu ajudava a galera no skate, meu, a estar na frente das coisas, sabe? E sei lá, depois quando eu fiz ciências sociais, né? Foi a minha primeira faculdade, depois eu fui fazer comunicação, aí me formei, tipo, pô, a pessoa gosta de estudar, mas eu fiz ciências sociais, depois de fazer ciências sociais eu fui fazer Estúdio Fátima Toledo, me formei como atriz, depois eu fui para artes do corpo, né? Me formar em dança e performance. E quando eu estava na artes do corpo, foi muito engraçado, porque daí eu entrei eu estava querendo ser atriz, né? Então eu estava batalhando por isso.
Mas aí eu fui chamada para o Ru, né, para ser apresentadora do Ru. E aí, nessa época, como eu sempre andei de skate e tudo mais, eu pude começar a trazer várias pessoas que eu sempre gostei, que eu sempre admirei, o gato. Passou um gato aqui. Já foi embora. Foi uma surpresa, gente. Casa com animais são assim. E aí foi muito legal, porque assim, parece por aí. o meu tá aqui deitado aqui na minha frente. Mas foi muito legal, porque assim, nessa época que eu fui, né, que eu saí, que eu estava na faculdade ainda, e fazendo essa segunda faculdade, e que eu tinha acabado de entrar no RU, foi legal, porque eu pude pouco a pouco ir trazendo todas aquelas pessoas que eu conhecia, né, desde a galera do rap, a galera do skate, as mulheres, né, a galera do cinema. Eu pude entrevistar um monte de gente que eu sempre trabalhei. Então, assim, para mim foi uma grande porta, porque quando eu entrei, né, a ideia era que o Ru tivesse... a Dani me conheceu na época do Ru. Muita gente aqui me conheceu na época do Ru, do início, quando eu entrei no Ru. E que Era foi uma muito musa legal. do Ru, né? Era a musa do Ru ali. Tinha muitos fãs ali, muitos fãs. E foi muito legal, porque, assim, essa época, amiga, foi... Como o Ru pensava em ter um núcleo em São Paulo, né? E eu entrei como apresentadora, mas quando tivesse o núcleo, uma possível diretora do núcleo, foi muito legal porque eu tive toda a liberdade do Antônio Ricardo e do Bocão para eu trazer todo mundo que eu queria para o programa. Eu entrevistava todo mundo, eu dirigia o meu programa, eu produzia, assim, mandava, né? Passava para a produção lá no Rio de Janeiro quem eu queria falar, mas eu que pude entrevistar e trazer quem eu queria. Então, para mim foi um grande presente, assim, esses 9 anos que eu fiquei no RU, porque, tipo, entrevistei milhões de produtores, diretores né, do cinema nacional, atores, atrizes, músicos, né? Imagina, fiz uma das primeiras entrevistas do Lineker, sabe? Entrevistei Paulo Lima da Trip, que para mim, puta, é um baita publisher, assim, um cara fudido, acho, né? Aí entrevistei o Derek Hu, né? Entrevistei muita gente bacana. Então, foi um grande presente, assim, poder trazer à luz. E também, acho que aí também eu já estava começando a soltar essa coisa de, tipo, não preciso mais dessa casca dura, né? Já me encontro no lugar onde eu tô e enfim, aí eu não precisava mais, assim, dessa proteção, né, de respeito, de ser respeitada por ser mulher ou qualquer coisa do gênero. Tá perguntando aqui, essa live é sobre o quê? Essa live é sobre a Girls on Board, como nasceu a Girls on Board, o que a gente faz. A trajetória da Veridiana, que é a criadora e visionária da Girls on Board, e ela está contando aqui pra gente. E aí, Veri, quando você foi pro RU, você teve você foi, né, multifacetas ali, você foi, você fazia, obviamente, você tinha uma equipe, mas você tocava tanto a questão de ser apresentadora, mas você também fazia as pesquisas de pauta, que você está falando das pessoas que você queria entrevistar e tal. Então, você dirigia quase que uma produção inteira ali, junto com uma equipe, né? É, e o que te motivava, assim, tipo, quando você ia atrás de um tema, tipo, eu quero entrevistar tal pessoa, você ia por uma coisa de conceito, você ia por uma coisa do tipo, a pessoa estava em alta, ou tinha, assim, um objetivo Cara, eu da acho que eu sou muito entrevista? sagitariana, saca? Eu sou muito sagitariana. É, Eu acho que muito sagitariana. Eu acho que, da mesma forma do RU, foi assim que nasceu o Festival Inspira, sabe? Tipo, puta, quem que eu quero entrevistar? No primeiro vem os primeiros nomes das pessoas que me vêm e que é muito pelo instinto, assim, nem muito por temas. No RU, claro que assim, tinha equipe de produção, então eles recebiam muita pauta, né, de gente que as assessorias mandavam, que eles queriam que a gente entrevistasse, mas tinha muita gente que eu queria entrevistar porque eu achava a pessoa do caramba, que ela tinha uma história incrível, ou que ela fazia um trabalho foda. Então, assim, muitas das pessoas que eu escolhi era porque eu escolhia, sabe? Tipo, o Lineker, por exemplo, eu e o Fernando, cara, o Fê, a gente batalhou muito para vamos trazer o Lineker, vamos trazer, sabe, ir quebrando paradigmas. Eu acho que eu sou filha sou filha da minha mãe, assim, no sentido de sou filha de uma grande mãe, uma mãe que era militante. Então, eu tenho essa coisa no meu sangue de querer dar voz às pessoas, sabe? Eu gosto disso, eu gosto de criar espaço para as pessoas poderem
contarem sua história, sabe? Então, acho que... E com a minha mãe sempre foi muito assim, né? Minha mãe transitou sempre em todos os tipos de tribo. Minha mãe sempre transitou por aí. Então, acho que eu venho muito da escola da minha mãe, sabe? Dessa coisa Que de bela querer dar escola, voz. né? É, Que bela escola, gente. Que bela escola. Não teria professora melhor. verdade, amiga, É. verdade. E você tem É. alguma entrevista, assim, você pode contar? Tem algumas entrevistas, acho que imagino que uma só não tenha. Deve ter várias entrevistas que tipo, te marcou muito, de falar, nossa, foi um momento muito especial quando eu entrevistei tal pessoa. Cara, eu acho que assim, ó, pra mim, eu não sou uma pessoa que eu fico muito nervosa, né? Sei lá. Mas assim, pra mim, uma entrevista que primeiro que eu fiquei tensa, assim, puta, eu vou entrevistar uma pessoa foda, foi o Paulo Lima. Porque eu falei, ele é entrevistador, ele é jornalista fodão, ele faz altas entrevistas, então foi a primeira vez que eu falei, caralho, deixa eu me preparar muito bem para essa entrevista, porque eu admiro muito ele como profissional. Então, acho que assim, entrevistar o Paulo Lima para mim, e assim, por tudo que ele construiu, não só pela revista Trip, mas ele é visionário, né? Ele tem a revista Trip, tem a rádio, tem o Trip Transformadores, que para mim é genial, sacou? Eu acho uma ideia muito linda, a Casa TPM, que a Ana Paula Ueba leva para frente, assim. Então, assim, para mim a Trip é uma das coisas que eu acho mais foda no Brasil, em questão de mídia, para mim é a Trip. Então, quando eu fui entrevistar o Paulo Lima, eu fiquei shaking, assim. Foi difícil para mim. Mas aí depois, deixa eu ver, uma entrevista, sei lá, teve tanta... Ai, puta. Entrevistar o Chorão, né, cara? Pra mim, ele era mó parceiro, ele era mó amigo, eu amava o cara pra caramba, assim, só que era difícil, porque era difícil achar horário, e essa coisa de organizar a produção não é Agenda. comigo. É, e essa coisa não é, tipo, o Veri pega igual o Festival Inspira, que eu pego, ligo pra geral e falo, meu, vamos fazer. Era, meu, assessoria, falar com assessoria, então essa coisa complicava um pouco. Então, quando eu fui entrevistar o Chorão, a gente estava num campeonato, eu cobria muito campeonato também, né, amiga? Então, é, a gente estava num campeonato na pista do Chorão. Aí eu falei, pô, vamos armar, vamos fazer aqui. A gente deu um jeito, a gente dividiu a entrevista em dois. E aí foi muito legal, porque assim, o Chorão é um cara que eu sempre admirei, assim, não só nele no skate, porque ele era muito bom skatista, mas ele era um poeta, sacou? O Chorão era genial, maluco. Ele era genial e ele não aceitava a gente falar isso, assim. Tanto que durante a entrevista eu entrei e falei assim, puta, você é um poeta, maluco. E ele falou, não sou. Eu falei, porra, é pra caralho, sacou? Puta poeta, lindo. Então, assim, foi uma entrevista que a gente dividiu em 2 dias e foi extremamente marcante para mim. Entrevistar o Chorão foi uma coisa muito marcante, principalmente por ele ter feito a passagem, né? E ter guardado isso na história, assim, foi um momento que realmente me marcou, um cara que eu gostei muito. Acho que, assim, bom, entrevistas não faltam, assim, mas, assim, acho que essas duas entrevistas foram... E o Lineker, porque é, meu, muso do meu coração, que eu amo, que eu acho que, assim, eu fiquei muito feliz de ter sido uma das primeiras pessoas a trazer ele, né, no vídeo, entrevistar. Isso é muito legal, assim, saber que a gente também, às vezes, é pioneira nessa história, sabe? De olhar alguém lá na frente, bem sagitariana. Cara, essas entrevistas ou estão no YouTube do Ru, ou eu acho que devem estar no YouTube do Ru, tem algumas no meu YouTube, mas não sei, cara. O Ru tinha que digitalizar o material, não sei se está digitalizado. Elas Mas se eu acho que é isso, preparam por sabe? aí. As É, entrevistas se preparam por aí. A Aline, que é exato. uma das pessoas que eu entrevistei para um projeto da Waterman Thompson, que eu tive o maior prazer, a sensibilidade dela é incrível. Assim. Então, imagino que ela também esteja nessa listinha sua, porque ela é. Não desmerecendo tantos outros que você entrevistou, porque foram muitas pessoas, né? Eu acompanhei por muito tempo ali. Muita entrevista interessantíssima, com muito conteúdo. Artistas mais conhecidos, artistas menos conhecidos, mas que também tinham ali um talento, né? Muito grande, muito bom. Mas quando você estava no RU, você, em paralelo, criou a Girls on Board, né? Sim. Você sendo multifaceta como você é, super comunicativa e hiperativa, não ia se contentar com um trabalho só, né, amiga? Que era ser apresentadora, ver as pautas, né? Você precisava inventar mais um e ser visionária mais uma vez, que foi a É. coisa da criação da Girls on Board. A gente entende que... quem conhece a Girls on Board... Oi, voltou. É. Ainda?
Eu tô Tá me escura para ouvindo? você, não? Não, Tô tá escura? bem. Não. Não. Tá agora com um pequeno delay, mas acho que dá para ir. Tá, desculpa, você tava falando da Girls on Board. É, porque a gente estava falando exatamente disso. Quem já conhece a história do Girls on Board, agora conhecendo um pouco a sua história, a sua trajetória, que obviamente você resumiu, porque ela é muito maior do que isso, né? Ela tem muita história, que eu falei, a gente teria que ficar aqui 3, 4 horas de live e as pessoas ficariam aqui tomando chá, café, ouvindo, porque é muita história incrível, interessante. Mas nosso objetivo hoje é contar um pouco dessa sua trajetória e contar justamente do que foi a criação da Girls on Board, que mais uma vez você foi visionária lá atrás com as laticas, e aí você foi visionária na criação da Girls on Board, tendo já um trabalho em paralelo, que era um trabalho que você tinha uma dedicação grande, porque demandava um tempo grande, e no meio disso tudo você enxergou a Girls on Board e criou a Girls on Board. Conta um pouco pra gente como é que foi essa criação, de onde veio essa inspiração da Girls on Board, como foi o começo da Girls on Board para você, como você colocou ela de pé ali. Cara, então foi assim, eu entrei no RU em 2008, né? Em 2009 eu decidi ir para os Estados Unidos sozinha para entender um pouco o mercado do surf, dentro do mercado do surf. Então, em 2009 cara, investi, fiquei, sei lá, 4 meses, eu não falava inglês, eu peguei 4 meses com a Berê, minha professora amada de inglês, fiquei 4 meses estudando muito inglês, 3 vezes por semana, trabalhei pra cacete para fazer uma grana, assim, e decidi para os Estados Unidos passar 4 meses, né? Então, fui para os Estados Unidos, e aí eu comecei, tipo, a ir na ESR, que era a maior feira que existia de esportes e aventura. Aí eu fui para a ESR e comecei a entender como que o mercado era feito. Então, como que as marcas, quem que estava na cabeça de cada marca, como que as coisas eram feitas, como que os campeonatos, né, os maiores campeonatos de surf, tipo Trestles, US, né, o US, eu fui ver como que as coisas funcionavam, como que era o banheiro desses campeonatos, saca? Como que era a estrutura da cozinha do campeonato, como que era a estrutura do jornalismo do campeonato. E eu fui, já me cadastrei lá como jornalista, então eu fui para esses campeonatos todas, meu, muito engraçado, porque nessa época era 2009, né? 2009, não tinha essa coisa live, não tinha nada. Então eu levei a câmera, levava meu tripé, não estava fazendo para ninguém. Oi, Aninha, Serane, que legal. Eu não estava fazendo esse material para nenhum lugar, né? Grosso modo ainda nem existia. Então eu estava fazendo esse material para tipo entender tudo que estava rolando, como que era o mercado. E aí eu pegava, botava meu tripé, botava a câmera assim, ia gravando as coisas, ia fazendo. E aí, né, o Pat O'Connor vinha que trabalhava na Nike, que tava, né, galera do mercado falando, ai, this is so good to you, girl. Aí eu falava, no, it's not so good for me, man. No way, you know, I'm doing everything by myself. Então eu falava, cara, eu olhava para o lado, não tinha mulher trabalhando. Eu vi, olha, para não mentir, eu vi uma mulher, uma fotógrafa, trabalhando com câmera zona e tinha a Rose trabalhando dentro da WSL, mas assim, não tinha muitas mulheres trabalhando. Então, os caras achavam No muito surf, foda. né? Você tá falando do No surf, surf. especificamente no surf, né? No surf. Então, assim, os caras achavam muito foda, assim. E aí, nessa época, eu comecei a entender um pouco o mercado, como a coisa funcionava, e comecei a conseguir os meus primeiros patrocínios, né? Ter as primeiras marcas, que foi a Nike, lá na Califórnia, a Hurley e a Nike foram as primeiras marcas que olharam para mim e falaram, meu, a gente quer estar com você. E aí foram, quando eu voltei para o Brasil, aí a Nike no Brasil falou, bom, você está com a Nike Internacional, então a gente vai ficar com você, até a Dani, que está aqui, que era assessoria da Nike no Brasil também, ou da Hurley, também, e claro, Carol Lopes, que na época estava na Billabong, enfim, aí eu comecei a correr nas marcas. E aí, nessa época, eu comecei a entender que o mercado estava sendo feito muito errado. Eram homens comandando marcas femininas. Mano, tudo errado, velho. Tudo errado, não vai dar certo essa merda. Daqui a pouco o mercado inteiro vai quebrar e não deu outro. O mercado todo quebrou, óbvio. Entendeu? Não adianta, por mais que o homem puta, ele pode querer entender muito, mas bota uma mulher para comandar, meu filho. Se a marca é feminina, você, no mínimo bota uma mulher para comandar, porque não Você vai dar pode certo. ter o universo feminino, mas você não tem a sensibilidade feminina para tocar algo feminino, né?
Exato, amiga. Isso eles foram aprendendo na marra com a gente, né? Exato, exato. E aí, assim, eu comecei a perceber isso, que tipo, que o mercado estava sendo feito por homens para as mulheres, então a coisa não ia dar certo. E comecei a perceber que a maioria das atletas brasileiras, né, já era um período que a gente não via muito campeonato de surf, né? Os campeonatos estavam quebrando feminino, digo, né? Já não estava tendo muito mais campeonato feminino. E aí nessa época eu comecei a falar, cara, que merda. Eu tenho muito mais patrocínio do que uma atleta profissional. Wait a minute. Tem alguma coisa muito errada, sacou? E aí Sim. né? Aí eu falei assim, cara, eu acho que assim, e aí eu comecei a perceber também uma outra coisa, amiga, que eu acho que é muito importante colocar, que eu comecei a perceber a competitividade, assim, o como para as mulheres também era Competição difícil, entre elas. era muito difícil, porque assim, além de elas terem que se colocar no mercado, ao mesmo tempo existia uma competição muito forte entre elas. Então, eu comecei a perceber que, cara, que tinha que trabalhar com a categoria de base. Tinha que começar a incentivar as mulheres a não só para competição, mas a praticar esporte, a chamar tua amiga e falar, meu, vamos dar um rolê de skate? Vamos fazer um surf? Não tinha, sabe? Era uma coisa... Os homens iam pro bate e volta deles e a mulherada não. A mulherada ficava na areia. E, tipo, então, eu vi, cara, a gente precisa criar... Aí também eu não posso... Eu tenho que agradecer muito também o Romeu Andreatta, porque o Romeu Andreatta chamou os players do mercado e eu, graças a Deus, por na época já ser uma player do mercado, me chamou também para estar junto disso. E foi uma das primeiras pesquisas que eles fizeram sobre para entender o mercado surf e como a coisa tinha em questão de números, né? Quantos praticantes, quantos simpatizantes. Isso foi uma baita escola, assim, ali, aprender. Foi um dia que a gente teve, né, o acesso, eles pagaram o Ibope, sei lá, alguma coisa assim, para fazer a mensuração. E foi muito legal, porque eu aprendi um monte de coisa e comecei a ver que, meu, a questão era simpatizantes e praticantes. Era aí que a gente tinha que trabalhar para crescer o mercado, e principalmente no feminino, ajudar a ter mais simpatizantes, a ter mais praticantes de esportes para a gente poder ver o mercado crescer. E aí, com isso, eu comecei a pirar, aí né, nessa coisa de cobrir campeonato, falei com a Carol Lopes, a Carol já tinha saído da Billabong e foi para a Roxy, na época eu ainda não estava na Roxy, aí eu falei com a Carol Lopes, eu estava indo cobrir um campeonato de wakeboard, pela Girls on Board, porque eu já estava tipo nessas de botar. E aí, não, olha, não foi. Como é que foi? Foi o primeiro campeonato que a Girls on Board foi cobrir. Foi o seguinte: Dani. Que legal. Foi. Como foi isso? Eu chamei a Lívia Barros, minha parceiraça. E comecei, mano, tô cheia de ideia, preciso trocar ideia com você, tô aqui, né, veridiana, cabeça pensante. Chamei a Lívia para trocar ideia de tipo, meu, quero fazer uma ideia, bababá, e ela começou a me ajudar, a gente começou junto essa ideia de pensar qual que vai ser o nome, Girls on Board. A gente fez um concurso cultural para fazer aquele primeiro desenho da Girls on Board, que é a menina beijando a prancha, né? Adoro Então, esse desenho até hoje. Adoro. Muito icônico. Que foi a Gabi, que é uma menina, meu, ela cresceu muito, eu acompanho muito o trabalho da Gabi. A Gabi tá sempre conectada aqui na Girls, é uma menina demais, assim, ela faz um trabalho muito lindo mesmo. E então, assim, esse começo na Girls on Board foi assim, foi eu e a Lívia dando esse, né, a gente pensando juntas, e aí a gente começou a ir para esses campeonatos, fui cobrir o campeonato de wake, porque o wake, cara, eu sei que é uma prática esportiva cara, né? Você precisa do barco, você precisa, né, as pranchas, material tudo para você. O Taroba, que até estava aqui, Taroba, meu, Renato Taroba, fodão, amigo, brother, também estava indo. Não o Tarobinho, o Tarobão. O Tarobão, tá. E o Taroba também foi cobrir esse campeonato, então a gente foi lá para BH, né? Esse campeonato foi em BH, e aí eu chamei a Lívia para ir comigo. Então eu comecei a poder chamar as amigas, né? Que você já foi, pude começar a chamar as pessoas para irem comigo, falar, ó, eu tô indo, mas eu tenho uma equipe, tem gente que eu quero que vá comigo. E aí a Lívia foi comigo, foi a primeira vez, a Carol Lopes tinha acabado de... Dó! Olha, a Dó também fez muito. Dó também foi Girls on Board durante muito tempo, muito massa. E aí a Lívia, a gente foi para lá, foi cobrir esse campeonato, a Carol Lopes estava lá, tinha acabado de sair da Billabong e entrar na Rox, e a gente começou a fazer esse evento, começamos a cobrir coisas para Girls on Board. E aí, isso, não sei, acho que foi 2009, provavelmente.
2009, 2010, por aí. Eu sou muito ruim de números, né? Ontem a gente ficou batendo com essa... Eu sou péssima, né, velho? Não, 2013, 2015, não, foi 2016, não, foi 2014, mas a gente chegou, a gente conseguiu descobrir as datas ali certas. Mas então, aí a gente foi cobrir esse campeonato, foi o primeiro campeonato que eu fui cobrir como Girls on Board, com a papai, eu e a Lívia. Aí a gente voltou, aí a gente começou, cara, como precisava realmente de um incentivo, né? Botar a mulher para cima, foi muito rápido que a coisa começou, que eu comecei a ter espaço e a ter marcas que apoiavam o trabalho, né? Então eu tive muito parceiro, a GoPro foi, né? Eu fiquei sei lá quantos anos com a GoPro. A GoPro ficou muitos anos comigo. Então a GoPro foi uma das primeiras, né? Acho que até a GoPro, eu fiquei com a GoPro até indo embora do Brasil. Então, assim, aí a GoPro entrou, então eu comecei a ter os equipamentos da GoPro, aí a gente começou, e aí começou essa coisa de começar a entrar a equipe, começar a coisa colaborativa da Grove. Então, por exemplo, entrou a Dó, que entrou como editora, cuidou de moda, ela fazia toda a edição, então dava... Porque, meu, é muita coisa, e eu sou meio doida, né? Você sabe muito bem, assim, então eu surto, eu fico nervosa. É muito acelerada, não doida. Você tem uma mente acelerada, porque você tem a coisa essa coisa de você ser multifaceta, você consegue ver aqui, aqui e ali ao mesmo tempo e criar os três ao mesmo tempo. Então, precisam ter pessoas também para ajudar a acalmar, né? Tirar uma caixinha e você fala, tá, ó, calma, vai essa caixinha vai para Dó, né? E a Dó tinha uma super caixona aí na Girls on Board, né? Tinha. A Paulinha Sgarbi também, a Paulinha... Nossa, Maresias, nossa, Maresia foi inesquecível, gente. Olha o Gus, um beijo. Evoque, cara. Evoque super. Evoque, cara. Que bom que eu fui embora do Brasil, mas Evoque ainda continuou junto, sacou? E aí é isso, assim, a gente começou a fazer esses eventos da Girls on Board em vários lugares, essas ações. Então a gente foi para Maresias, a gente foi fazer RTMF com o André Barros, sabe? Que foi muito legal, que é o pai do Pedro Barros, né? Então a Girls on Board fui eu, você, a Tati entrou faz 6 anos, né, cara? Parece que tem 18. A gente foi, inclusive a Evoque também estava lá, que foi o Red Bull Skate Generation, lá no bowl do Pedro Barros, do André Barros. Fomos absurdamente bem recepcionados. Eu queria até aproveitar, que a gente estava falando agora há pouco, que a gente começou um trabalho dentro do mundo super machista e tal, mas a gente não pode generalizar, que foi o que você falou. O Romeu que te deu espaço. Tiveram muitos homens que deram espaço para a gente. Existe, sim, uma parte que ele relutava para a gente não entrar, tal, porque não era nem intencional, porque são pessoas super do bem, mas era só uma forma de criação que, de fato, a gente foi criado no mundo muito machista. Mas tivemos muitos parceiros, muitos amigos homens, parceiros que abriram para a gente, que deram suporte para a gente. A própria Evoque mesmo deu muito suporte para a gente. O André Barros deu suporte, a gente até ficou já na casa dele, quando a gente foi fazer um dos Red Bull Skate Generation e tal. O Romeu dando espaço na Alma Surf. Tem uma série de amigos que deram espaço para a gente também poder trabalhar, mostrar o nosso trabalho e entender que o trabalho, né, que a Girls on Board faz, porque eu quero que você explique melhor sobre isso, que é essa parte do onde você chegou na coisa do primeiro que você enxergou, né, que não tinha esse lado das mulheres, e como começou esse trabalho de incentivar mulheres a praticarem esportes de board. Porque toda vez que alguém me pergunta o que é a Girls on Board, eu falo, eu resumo muito rápido, que eu acho que é muito bom, que é uma produtora de conteúdo, uma plataforma de conteúdo onde incentiva mulheres a praticar esporte de board. Os olhos das pessoas brilham. E isso começou lá em 2009, né? Então, isso é muito, muito legal. Conta um pouco mais dessa coisa do incentivo das mulheres. Eu acho que assim, primeira coisa que eu vou falar, além do incentivo das mulheres, mas assim, agradecer mesmo todas essas marcas que sempre foram parceiras, sabe? A Evoque também por ter vindo, continuado como parceiro e já ter apoiado o evento aqui em Portugal, isso também foi muito importante para mim, sabe? Obrigada, Dema, obrigada. Outras marcas, sabe? E outra coisa assim, a gente teve muito apoio, como a gente teve a Ford, sabe? A Ford sempre esteve do lado, sabe? A última vez antes de eu ir embora do Brasil, eu fiz uma viagem de São Paulo à Bahia com a nova Ford Ranger. Então, assim, eu não posso,
né? A Suzuki teve do meu lado, né? Teve do lado da Girls on Board e do meu lado também muitos anos, sabe? Então, assim, eu só posso agradecer essas marcas todas que levaram a gente para muitos lugares, né? A Ford levou a gente para o Sul, né? Então, assim, enfim, tem 1000 marcas bacanas aí que sempre tiveram do lado. E também o Vale Nevado, né? Porque a gente só posso agradecer ao Vale Nevado, porque a gente fez 2 trips, eu fiz a primeira com uma outra equipe, e depois eu levei, foi você, a Paulinha, E e você, só, né? então, nós 3 fomos convidadas pela diretoria do Vale Nevado, né? Isso é muito legal. O Ricardo, maravilhoso. Querido, E também pela por apoio. BR4, né? Que é a assessoria de imprensa do Vale Nevado, que sempre foi muito queridos, né? Ali eles sempre ajudaram muito em tudo, mas assim, o Vale Nevado foi maravilhoso. A gente pôde fazer altos materiais lá, conhecer a Titureta, que é minha amigona até hoje, né? E foi muito legal, assim. E aí eu comecei a perceber que essa necessidade de incentivo das mulheres não era só no Brasil, né? Comecei a ver que, lá no Chile era a mesma coisa. A gente, né, conheceu a Andrea. E engraçado porque a Andrea, mesmo a gente estando no Brasil, a Andrea já tinha ouvido falar da Girls on Board, sendo chilena, morando no Chile. Hoje ela mora na Austrália, mas é parceira da Girls on Board. Então, assim, eu via que o nome Girls on Board chegava muito longe, muito mais longe do que a gente imaginava, né, amiga? Então, isso foi muito legal, porque daí a gente começou a fazer esses eventos, né, abertos, gratuitos e acessíveis, né, criando essa prática. A gente fez o evento Adventure Sport Fair no Brasil, então comecei a ver que tinha meninas que eram fãs da Girls on Board, assim. Então eu comecei a entender por que tinham meninas que eram fãs, né? E aí, enfim, a coisa começou a acontecer. A gente fez milhões de viagens pela Girls on Board, a gente fez... E a Veri travou, gente, só um minutinho. Voltou. Separou. A gente fizemos milhões de viagens pela Girls on Board. Tem a de Maresias, que a Dó fala que foi muito bom. Estávamos nós 4 ou 5. Estávamos nós, eu, você, a Paulinha, a Camis e a Dó. Fomos nós 5 para lá, foi muito Depois legal. A gente também fez o WCT, né? A gente fez lá o WSL e no Rio de Janeiro, né? O Oi Rio Pro. Foi muito legal, porque daí a gente trouxe... a gente trouxe pilates, a gente trouxe a pranchinha de equilíbrio. Então, a gente fazia essas práticas e trazia as pessoas para fazerem as coisas. Então, essas coisas todas foram muito legais e foram criando um campo muito legal e vendo que realmente as meninas estavam querendo um espaço, né? E com isso, eu comecei a ver que também, pouco a pouco, foi se criando outros grupos, outras meninas que começaram, né? A Lanai, tem vários grupinhos que começaram a se formar, incentivando também as meninas. Então, eu achei muito legal isso, porque não é... Eu posso ter sido a pioneira, mas a ideia é que continue, né? A gente só vem fazendo um trabalho lindo nesse caminho, né? Mas a ideia é que as pessoas vão se unindo em outras formas. E eu acho que é muito legal também falar, né, Tati, que tanto que você também trabalha com a questão hoje, né? Muito com vídeo, com audiovisual e com os eventos, a gente também, eu acho que tem uma coisa muito legal na Girls, que é essa união dos fatores, sacou? Então, tipo, às vezes eu tô pirando nas minhas ideias, puta, quero produzir tal coisa, Tati, bora fazer, vamos, liga para fulano. Então, assim, a gente sempre contou com muita ajuda, né, amiga? Então, assim, a gente sempre tem as pessoas que dão um help para a coisa acontecer, que, não, vou fazer isso. E aqui, eu acho que, assim, nessa, já meio que chegando já aqui mais para Portugal, assim, foi meio, assim, um pouco antes ainda, né, a gente fez Vale Nevado, aí depois, pouco tempo depois, eu fui para o Rio, né? A gente fez o WSL. Você já estava morando no Rio. Exato. E aí eu fiz, antes de ir embora, que aí você nem pôde ir, mas eu fiz a festa da Girls on Board no Rio de Janeiro, lembra? Para variar, estava viajando a trabalho, fazendo Nossa, conteúdo de alguma marca, infelizmente não pude ir, mas acompanhei tudo de perto, de coração, estava lá e ficou lindo. Foi a última festa antes de você ir embora, né? Foi. Ali, foi eu não lembro. Demais, cara. Você já tinha programado ir embora para Portugal ou não? Não, não. Ali foi novembro de 2017. Não, eu vim para cá em 2017. Não, foi novembro de 2016. Em novembro, eu fiz essa festa, que daí a gente estava mostrando, tipo, as meninas que eram
embaixadoras da Girls, né, as atletas que a gente apoiava. Então, a gente fez lá no Beach Club, né, putz, que por sinal está agora aqui também em Portugal, né, em que o Rodrigo Mendes fez uma paeja maravilhoso. A gente teve açaí, cerveja para todo mundo. Foi lindo, na areia da praia. Foi muito legal no quiosque. Engraçado porque a gente não vê muitas festas assim no Rio de Janeiro, né? Colocamos telão, música, foi muito lindo. E aí essa festa foi em novembro de 2016. O meu programa acabou em janeiro. Aí eu fui para Bahia, a convite do Vila Barracuda, do Hotel Vila Barracuda, e com o apoio da Ford, né? Fui para fazer esse test drive da Nova Ranger. Aí eu subi para Bahia. Aí quando eu estava na Bahia de férias, eu recebo a notícia. Puta que pariu, que nem o Bruno estava falando outro dia. Enfim, mas eu recebo a notícia que o programa acabou e que, puta, acabou, estava demitida. Meio que gravando um piloto para o canal. Assim, foi uma coisa meio doida, mas enfim. Enfim, enquanto eu estava lá na Bahia, essa coisa de mente lá para frente, né, amiga? Eu já falei, bom, eu namorava com um cara que ia voltar para a Europa, né, com o Duda, então eu falei, bom, ou eu vou para os Estados Unidos, ou eu vou para a Austrália, ou quer saber? Posso ir para qualquer lugar do mundo. Portugal é um lugar maravilhoso, um lugar que fala minha língua, um lugar que eu não conheço. E aí, em janeiro de 2017, eu decidi, vou para Portugal. Em maio, eu vim para Portugal, de Malicuia. Então, assim, foi muito rápido, né? Então, e aí quando vim Agora para cá... são 3 anos de Portugal já, né? Olha como passa rápido. 3 anos de Portugal. E isso, para mim, eu tenho até com você que, de novo, uma terceira vez ali mais registrado, que você foi uma visionária, porque o boom de Portugal aconteceu logo depois, assim, né? Você veio antes desse boom de todo mundo ir para Portugal, né? E você conseguiu enxergar aí, e não ir só como Veri, né? Você já foi como Veri e Girls on Board, né? Não é algo que você é um lugar onde você é muito amada também, com certeza, porque eu já fui para aí e já vi o quanto você é amada pelas pessoas. Daí também, muito querida. Já parece que você mora aí há 10, 12 anos, gente. De tanto comunicar. Ela é muito comunicativa, gente, sério, vocês não têm noção. E já conhece todo mundo. A gente foi numa festa ali na Board House e Veri já conhecia todo mundo, do dono ao atendente do café, e onde ela passava, todo mundo Veri, sorrisos e abraços. Então, você foi tanto como veridiana e já como Girls on Board, né? E é interessante explicar isso, porque como na sua ida para Portugal com a Girls, então a gente até achou que ela tinha sido encerrada aqui no Brasil. Aqui. Deu uma... Nunca será, né, amiga? Tudo bem. Nunca será. Não, Girls... Nunca será. Na verdade, exatamente. Eu vim aqui para Portugal, né? Aí não tem como não falar disso, de como que são as possibilidades. Eu não sou filha de europeu, então eu não tinha possibilidade de ter um passaporte europeu. Então, para você vir, tem algumas possibilidades. Dentro das possibilidades era ser um empreendedor. E eu sou uma empreendedora, então, né, trouxe a Girls e já apliquei como empreendedora no país, né, como atividade independente, para poder ficar legal. E assim, isso são 3 anos. Eu acabei de receber minha residência em fevereiro desse ano. Graças a Girls on Board. Muito merecido, inclusive. Obrigada. E aí eu vim exatamente com isso, primeiro ano, entendendo o mercado, entendendo Portugal, conhecendo a cultura, entendendo como as pessoas se comunicam, me fazendo ser compreendida, né? Porque é a mesma língua, mas a gente tem muitas diferenças. Entendendo todo o mercado, assim, conhecendo os donos das grandes produtoras de cinema, conversando, mandei meu currículo para todos os canais de televisão, fui muito bem recebida, cara. Fiz entrevista em todos os canais, sabe? Não imaginava até a abertura que eu tive nos canais de televisão, Sport TV, Rio TV, Fox, todos os canais, assim. Eu não imaginava que Portugal fosse abrir o braço dessa forma, assim. Mas também comecei a sentir uma outra necessidade. Em paralelo que a coisa da Girls on Board, né? Aí no Brasil deu uma esfriada, porque eu vim para cá e você sempre mil cheia de coisas, né? A Girls on Board deu uma esfriada, ao mesmo tempo aqui eu estava começando a entender, bom, por onde é que eu vou, qual que é o caminho. Então eu precisava de um tempo para a coisa amadurecer, como tudo na vida, né, amiga? E aí nesse processo de vir para cá, entender tudo, eu comecei pouco a pouco a entender que
as coisas, assim, eu apliquei para o startup, para o Lisboa Empreende, então eu sempre tive essa coisa de aplicar para coisas. Então, eu Claro. apliquei para o Lisboa Empreende e a Girls on Board foi aceita. E aí, como a Girls on Board foi aceita, eu entendi que o mercado tinha espaço para a gente. Né? Então, falei, bom, eles querem, precisa de gente incentivando, e com isso, quando eu fui aceita para Lisboa, eu já sabia que eu não queria mais morar em Lisboa, eu já não estava mais morando na cidade, né? Morava no Rio de Janeiro, mas eu morava na Ilha da Giglóia, né? Eu não sou uma pessoa que é da cidade mais. Então, eu já sabia que eu não queria mais morar na cidade, e eu vinha produzindo alguns conteúdos. Aí, eu fui produzir o primeiro doc da Girls on Board em 2018, que é o Dreamers, que a gente rodou em 2018, em que agora a gente está começando a botar fogo na fogueira para a coisa se tornar um filme. Então, em breve, a gente vai ter o doc da Girls. Aguardem, tem coisa boa aí, né? Muita coisa boa. Então, em 2018, eu estava produzindo esse filme junto com o Eduardo Vento, que é parceiraço, assim, que para mim é um dos melhores videomakers que eu conhecia. Você está voltou, você deu uma travadinha falando do Eduardo Vento, que ele é um dos melhores videomakers que você conhece. Daí, de fato, eu conheço o trabalho dele, ele é muito, muito bom mesmo. Ele entende muito da água, muito fora da água. E o Dreamers está lindo, assim, a gente rodou o teaser, foi maravilhoso, assim, ficou muito lindo. E no que a gente rodou o teaser, passou uma semana, minha mãe faleceu, né? Então, minha vida parou, né? Eu voltei para o Brasil, fiquei 4 meses para tentar entender tudo o que aconteceu na minha vida, assim, tentar resolver as coisas, porque, como eu falei, sou filha única, então precisei resolver as coisas burocráticas, porque é muito doido, né? A gente passa a vida inteira sem saber como lidar com a morte, em todos os sentidos, principalmente no burocrático. Então, eu fiquei 4 meses no Brasil, minha vida parou, e esse um ano eu tinha feito uma grande campanha publicitária, né? Eu fiz a campanha da Bepanthen como protagonista aqui. Então, eu, graças a Deus, assim, o universo é muito sábio em todos os sentidos. No que eu voltei para Portugal, porque eu tinha uma entrevista no STEF, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, eu recebi o dinheiro que eu tinha para receber nesse ano, então eu pude viver o meu luto, um ano de luto no meu tempo, fazer as coisas no meu tempo. E eu já vim, no primeiro dia do ano, já mudei para cá, para essa casa que eu estou hoje, na Ericeira. Então, quando eu mudei para cá, quando eu vim para Ericeira, eu já vim, né? Já nessa nova vida aqui na Ericeira. E fiquei esse um ano, tipo, digerindo, assim, eu já venho, né? Trabalhando muito com o corpo, sempre trabalhei com espiritualidade. Aqui eu já tinha feito o curso de massagem ayurvédica, né? Vinha trabalhando com Theta Healing, sempre tive esse outro muito, porque meu pai é monge, minha mãe, psicoterapeuta, esquizoanalista, minha mãe é uma mulher fodida, sacou? Então, eu tive muito essa coisa em casa, e aí quando eu vim sempre trabalhando isso, mas aqui em Portugal eu comecei a explorar mais, a trabalhar isso também. E aí agora, quando eu mudei para cá, daí, bom, em novembro eu virei, né, o ciclo, fechei o ciclo, falei, bom, beleza, vivi meu luto, meu aniversário, fui para Glastonbury, né, firmar, me apliquei para outra startup aqui de Ericeira, fui aprovada, em janeiro a Girls on Board abriu o escritório na Ericeira, né, como startup, e em fevereiro eu fui para a reunião lá do CEF, né? Os caras me deram a residência, me dando muito parabéns por trazer a Girls on Board para Portugal. Gratos, foi muito legal ouvir isso. Assim, a gente está muito grato de você estar vindo para Portugal trazer isso, porque é muito importante isso. Então, eu falei, puta, que lindo. E aí, com isso, a gente fez a primeira festa, né? Comecei a trabalhar pra caramba, a Tati, me aguentando, porque não dava um passo. Amiga, eu tô pensando em fazer isso, o que você acha? E a Tati sempre dando suporte. E aí a gente fez a festa 2 dias antes de entrar em lockdown, né? Então a gente fez a festa da Girls on Board no dia 7 Então a gente fez a festa da Girls on Board dia 7 de março. A gente tinha rodado com o vento, eu rodei algumas coisas em Nazaré, né? O Alma de Gigante. Então já tinha algum material assim na mão. E aí com a pandemia eu percebi que a Girls on Board tinha que amadurecer, como eu amadureci com todo o meu processo, né? Eu passei um processo que só quem já perdeu um ente querido ou uma mãe sabe como é profundo e como dói. Então,
eu precisava mudar. E aí a gente abriu a Girls on Board para um universo mais 360 graus, uma plataforma 360 graus, onde a gente faz esse, né, esse trabalho não só com esporte, mas de empoderar as mulheres de uma forma geral. E aí, durante a pandemia, nasceu o Festival Inspira, né? Então, acho que como um fruto dessa transformação, desse novo fluxo que a Girls on Board vem, porque a Girls on Board ela conecta a informação à experiência, né? A gente quer ajudar as pessoas a terem experiências transformadoras nas suas vidas, né? Então, o que a gente busca é isso, é oferecer para as pessoas um espaço, oferecer para as mulheres mais mãos, né? Que joguem mais as mulheres para cima. Então, a nossa ideia com a Girls on Board é muito isso, né, amiga? Então, eu acho que é isso que a gente veio fazer aqui, é isso que a gente quer continuar. A gente ainda, né, tem muitos frutos aí que vão vir, tem muitas coisas que a Girls on Board está produzindo, está organizando, muita coisa. E eu estou muito feliz da gente fazer essa conexão Brasil-Portugal, sabe? Eu espero que a gente possa ampliar para a CPLP, para os países de língua luso, porque é muito linda a língua que a gente tem, Cabo Verde, Angola, Macau, Goa. Então, assim, puta, maravilhoso, sabe? Então, eu acho que a gente tem que conectar mais ainda e usar a Girls on Board como essa grande ferramenta inclusiva da mulher em todos os mercados que a gente puder, fortalecendo a mulherada, né, irmã? Não, com certeza. A gente tem muita novidade, muita coisa que estamos trabalhando aí, né, em paralelo para poder contar, colocar de pé. Até acho que vale abrir o espaço para. Também estamos buscando mais marcas para poder nos apoiar, para a gente conseguir realizar isso. Então, marcas, vocês estejam vendo, quem tem marcas, olhem e falem, putz, e puderem dar um toque, estamos atrás de marca, muito importante, porque mesmo estando nesse momento de pandemia, a produção de conteúdo não parou, né? E estamos dando vozes para muitas mulheres, estamos fazendo muitas, mesmo o festival tal, isso vai ainda adiante, então estamos abertos e teremos muita coisa Brasil, muita coisa Portugal, e isso vai se expandir agora com uma maturidade mais madura, né? Após esse momento que automaticamente a Girls on Board teve por você ter, e foi muito respeitoso. As marcas podem ajudar. Com grana. As marcas podem ajudar primeiramente com grana, velho. Quer ajudar? Não, é muito legal o produto, tudo, mas, meu, a gente precisa de grana, custa tempo, muita dedicação. Eu tô trabalhando nesse festival, meu, sei lá quantas horas por dia, sabe? A gente quer poder contratar as pessoas todas que estão fazendo coisa com a gente, ajudando. A gente quer poder pagar muito melhor do que a gente já pagou. Então, a gente precisa de dinheiro, de marcas que acreditem e queiram trazer dinheiro para fortalecer o mercado, cara. É isso que a gente precisa, de gente que acredita em mulheres. Boa! Obrigada pela pergunta, todo mundo muito bem. Obrigada pela pergunta. A gente tem um minutinho só, então eu gostaria de te agradecer. A gente tem muita história. Eu ainda sugiro que a gente deveria fazer mais uma live para encerrar o festival com você, só para a gente contar o tanto de histórias e talvez falar um pouco mais desses projetos que a gente quer colocar de pé e tal. Mas deixa eu só falar uma coisa aqui antes de acabar os últimos segundos. Gente, o material todo tá no YouTube, tá no podcast. Amanhã a gente tem Mulheres de Raízes, duas mulheres super potentes que trabalham com o sagrado feminino. E semana que vem a gente tem uma semana linda com Negrali, Thalma de Freitas, a gente tem Mãe Guru, a gente tem Renata Diel e para fechar a gente tem Shirley Krenak, líder indígena super potente. Eu fico arrepiada de falar dela. Então é isso, a gente tem muita coisa para vir aqui semana que vem e muita coisa linda da Girls on Board para esse ano, para os próximos anos, né, mana? Será muito abençoado, iluminado e vamos brilhar e voar cada vez mais. Amigas, temos 20 obrigada. segundos. Muito obrigada a todo mundo. Muito obrigada por todo mundo que dá força. Muito obrigada por todo mundo que veio aí. Muito obrigada, Tati. Muito obrigada, Dó. E muito obrigada a todo mundo que sempre fez parte, que sempre ajudou a Girls on Board. Gratidão imensa. Obrigada por todo mundo que assistiu. Eu vi que a Tânia estava aí, a Dani estava aí, a Camis entrou também. Muita gente. Gente, muito obrigada. 5 segundinhos, então vamos encerrar. Beijo! Tchau, gente.